Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram para rejeitar os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 6 réus no núcleo 1 da trama golpista. A Duda Cambraia traz as informações ao vivo para a gente, direto aqui de Brasília. Duda, boa tarde para você, boa semana, bom fim de semana. Bom fim de semana de folga ainda, Débora. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o CNN 360. Exatamente, Débora. Esses 2 ministros, tanto o ministro relator Alexandre de Moraes, tanto Flávio Dino, já depositaram os votos no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar, ele votou pela rejeição de todos os recursos das defesas dos réus do núcleo 1 da trama golpista, e o ministro Flávio Dino apenas acompanhou Moraes nessa decisão da rejeição desses recursos. Ou seja, pela conta, Débora, a gente lembra que o ministro Luiz Fux, pediu para sair da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Hoje, a primeira turma é composta por 4 magistrados: Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, ou seja, falta apenas um voto pela rejeição desses recursos para a primeira turma do STF formar, então, maioria pela rejeição desses embargos das defesas dos réus do núcleo 1 da trama golpista. Os réus são Jair Messias Bolsonaro e outros 6. A gente lembra que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Messias Bolsonaro, ele não entrou com recurso na Suprema Corte. Portanto, inclusive, ele já cumpre a pena dele de 2 anos em regime aberto. Esses recursos, se de fato forem rejeitados e formar maioria pela rejeição na primeira turma, Débora, as defesas ainda têm 5 dias para entrar com novos embargos. E só então, depois do julgamento desses segundos recursos, é que o STF bate o martelo em relação à pena desses réus do núcleo 1 da trama golpista. É aí que a gente vai saber quanto de fato o Bolsonaro vai pegar de prisão e onde ele vai cumprir essa pena. Por enquanto está mantido o placar de 2-0 pela condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, começando em regime fechado. A defesa desses réus apresentaram esses embargos, que chamam embargos de declaração, no último 27 de outubro, no prazo estabelecido pelo STF. Esse tipo de recurso, Débora, ele é utilizado para contestar possíveis omissões ou contradições nos votos dos ministros. Nesses recursos, as defesas alegaram injustiças, erros e equívocos no julgamento. Durante o voto em plenário virtual, Alexandre de Moraes rebateu, dizendo que as defesas reproduziram apenas mero inconformismo com a escolha, com a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal em condenar todos os réus do núcleo 1 da trama golpista. Para o ministro Alexandre de Moraes, todos os argumentos dos advogados já haviam sido discutidos na primeira turma. Então, Débora, a gente tem tanto a ministra Carmen Lúcia, tanto o ministro Cristiano Zanin, que ainda não apresentaram os votos no plenário virtual da Suprema Corte. Eles têm até a próxima sexta-feira para apresentar esses votos, e uma semana para realmente votar no plenário virtual da Suprema Corte. Ou seja, o próximo voto para a rejeição desses recursos da defesa, e então forma a maioria para rejeitar os recursos. Uma nova fase desse processo, caminhando ainda mais perto para o final dessa ação, onde o STF de fato bate o martelo sobre a pena desses condenados. Débora.